Verbos em inglês. O que são? Como usar corretamente? Isso é o que você vai ver agora no inglês de vez. Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa, sou professor de inglês, sou tradutor e agora, junto comigo, você vai ver verbos em inglês. O que são e como usar corretamente. Lembrando que para você ter acesso a esse material aqui que eu vou apresentar nessa aula de hoje e a vários outros que a gente apresenta em várias aulas aqui no Inglês de Vez, é muito simples e é de graça. É só você entrar no nosso grupo aí silencioso, gratuito no WhatsApp. Ninguém vai te perturbar, mas lá você vai ter acesso a esses materiais didáticos que a gente mostra para você poder baixar, estudar, imprimir ou ver no próprio celular, tablet, computador. Você vai fazer o que você quiser. E quem sabe aí, dentro desse grupo, você não encontra uma boa oportunidade para aprender inglês de vez. O link está na descrição e agora sim, vamos embora para o conteúdo. Basicamente aí, no vídeo anterior, se você quiser voltar lá, você vai ver que o sujeito, ele é quem faz a ação em alguma frase, certo? Agora, o verbo, ele é a ação que é feita pelo sujeito. Tá errado aí, foi mal. Você vai ter que consertar. Se o sujeito é quem faz a ação, o verbo é a ação que está sendo feita pelo sujeito. Logo, nessa frase aqui, John plays soccer. O sujeito é John, que é quem está fazendo a ação. E plays é o verbo, porque isso quer dizer o seguinte: John joga futebol. Quem joga futebol? John. Beleza, ele é o sujeito. John tá fazendo o quê? Jogando futebol. Então, joga é o verbo. E futebol é o quê? Ah, futebol é outra coisa. A gente vai chamar de complemento, mas vamos só pensar. A gente sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa. Esse alguém vai ser sujeito. E essa coisa que está sendo feita é o verbo. E não quer dizer necessariamente que para estar fazendo alguma coisa, a pessoa precisa estar em movimento. A gente tem vários tipos de verbo. Temos os verbos de ação, os verbos de estado, os verbos transitivos, os verbos intransitivos e os verbos modais. Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai deixar o negócio mais complicado. O objetivo é deixar mais simples. E para começar, vamos logo para os verbos de ação, que são os que eu disse que vai exigir mais movimento. Por exemplo, ó, I run every day. Eu corro todo dia. Então, onde é que está o verbo aqui? Corro. No caso, run. I run every day. Run é um verbo de ação. John thinks about Mary. John pensa em Mary. Onde é que está o verbo de ação? Mas, Cleiton, se a pessoa está pensando, ela não está fazendo nada. Tá. Para ser um verbo de ação, você não tem que pensar que necessariamente a pessoa está fazendo uma coisa com o corpo dela, ela está usando a mente dela. Então você tem ainda alguma dinâmica. Se você conseguir se enxergar como está na cabeça da pessoa, então está acontecendo muita coisa. Beleza? Então, sempre está acontecendo alguma coisa. Não, mas se você está pensando, então você está sendo o agente de alguma ação. Beleza? Então, run e think, correr e pensar, são verbos de ação. Também temos os verbos de estado, como é o caso do verbo to be. I am here. Eu estou aqui. Então, eu não estou fazendo alguma coisa, não quer dizer que está tendo algum tipo de movimento, que eu estou usando meu corpo, nem que eu estou usando minha mente. Não, eu estou. É um estado. Eu estou aqui. She seems happy. Ela parece feliz. O que é que ela está fazendo? Ela está parecendo feliz. Então, não necessariamente a pessoa está tendo que ser agente de nada. Não, ela simplesmente ela está, beleza? São estados. Por isso que são verbos de estado. Temos os verbos transitivos. E os verbos transitivos são os que precisam de um complemento, alguma coisa para poder fazer sentido. Exemplo: I drink coffee. Eu tomo café. Se eu disser só eu tomo,
Então, a frase em si, ela não está completa, né? Eu tomo. Se alguém perguntar, você toma café? Eu tomo, aí sim. Mas sozinho não faz sentido. Aí se eu digo eu tomo café, I drink coffee, o drink, que é beber, o tomar, é um verbo transitivo. He reads a book. Eu posso até dizer, isso aí é ele lê um livro. Eu posso até simplesmente dizer ele lê. Beleza, então ele é um leitor, certo? Mas, ainda assim, a frase, ela não está completa. Você não falou tudo. Se você lê, você lê alguma coisa. Logo, ler, no caso em inglês, to read, é um verbo transitivo. E você tem os que não precisam desse complemento, que são os intransitivos. Então, se eu digo I sleep, eu durmo. Ninguém vai perguntar, você dorme o quê? Né? Talvez você pense assim, eu durmo sem roupa, mas aí não é uma coisa necessária. Né? Você pode simplesmente dizer, eu durmo. She smiles. Ela sorri. Então, esses verbos que não precisam de complemento são os verbos intransitivos. E você também tem os verbos modais. Os verbos modais são os que vão indicar uma condição ou uma circunstância sobre algum outro verbo. Exemplo, I can do it. Eu posso fazer isso. Eu consigo fazer isso. Então, vê, eu poderia dizer I do it, eu faço isso. Mas o can fica quer dizer que eu posso fazer isso. He should study. He studies seria ele estuda. Mas he should study, ele deveria estudar. Então, eu estou deixando esse outro verbo mais específico. Beleza? Eu estou dizendo a condição, a permissão, a circunstância com relação a um outro verbo. E a gente também tem, né, as afirmações, as perguntas e as negações. Que nessa dança aí, entre o sujeito e o verbo, a gente vai definir as afirmações, as perguntas e as negações, que basicamente são as posições onde eles estão. E eu vou mostrar agora, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal do Inglês de Vez, essa é a hora, viu? Toca aí no botão inscrever-se embaixo desse vídeo e depois toca no sininho para receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo por aqui, beleza? Agora sim, voltando para o conteúdo, uma afirmação vai seguir a seguinte ordem. Primeiro o sujeito, depois o verbo, aí o resto é complemento. I am happy. Eu estou afirmando, eu estou feliz. Mas se eu quiser fazer uma pergunta, aí eu coloco o verbo antes do sujeito. Are you happy? Você está feliz? Numa afirmação, sujeito, verbo. Aí depois complemento. Numa pergunta, verbo, depois sujeito e complemento. Já numa negação, você vai ter o not após o verbo. Então, na ordem, eu tenho aqui o verbo após o sujeito. Mesma coisa. Só que a diferença entre a afirmação e a negação é que, veja bem, após o verbo, eu tenho o not. Beleza? É assim que eu vou saber sobre afirmação, pergunta ou negação. A partir da posição do verbo. Até o not, para eu colocar uma negação, eu vou ter que colocar após o verbo. E ainda tem as conjugações. Mas antes de falar da conjugação, eu quero chamar você que ainda não segue o Inglês de Vez nas mídias sociais. É só você procurar inglesdevez.com.br no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou então clica na descrição para encontrar a gente por lá, beleza? Mas vamos lá, basicamente, para a gente fazer a conjugação, é só você colocar o sujeito junto com o verbo. Pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles, e o verbo normalmente ele vai ser igual, ou vai ter algumas pequenas alterações. E para você saber que alterações são essas, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui sobre o Simple Present e eu vejo você lá.